Olá pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos aqui ao nosso programa Despertar da Consciência, TV Cidade. Só aqui você encontra o melhor para você do Despertar da Consciência, espiritualidade, conhecimento geral e uma série de coisas que elevam a sua consciência. Então, hoje estamos felizes por você assistir nosso canal aqui, nosso programa sempre trazendo o melhor aqui na TV Cidade. Hoje temos uma sequência, uma série muito importante de um vídeo que nós colocamos no canal sobre as antigas civilizações perdidas da humanidade, as civilizações remotas, né? Então, a civilização da Atlântida, da Lemúria, o Antigo Egito, até a Esfinge. É uma série, uma trilogia, um estudo muito profundo que fizemos com material, com bastante estudo, né? Foram muitos anos de pesquisa, leitura de livros, para conseguir trazer para vocês essa série. É uma série que dificilmente as pessoas têm acesso, né? Atlântida, Lemúria, as histórias perdidas da humanidade que nós não temos ela como oficial, mas isso é um estudo profundo de livros sérios que trouxeram para a humanidade esse conhecimento dessas antigas civilizações das quais hoje nós temos acesso, né? São civilizações pré-diluvianas, do qual existem pouquíssimos registros, mas através de grandes estudiosos e livros que foram a fundo, trouxeram para nós esse conhecimento. Então, vale a pena entender o passado da nossa terra, a nossa origem, tudo que nós somos. Por isso, eu recomendo que você fique conosco até o fim, assista toda essa série Atlântida, Lemúria e Egito com vocês. Então, larga o vídeo aí. Que bom estar aqui de novo. Um grande abraço a todos aí, né? Grande, carinhoso abraço a todos. A gente está vivendo esse momento tão importante da nossa vida. Nós já viemos de peregrinações, mas normalmente a história fala que já viemos de locais bem mais ditosos do que a Terra, e a gente está aqui para depurar a nossa vida. Então nossa alma eterna, imortal, ela vai passando de etapa em etapa para que a gente se depure e se aproxime cada vez mais da nossa meta, que é retornar a Deus. Então de Deus nós viemos, a Deus retornamos. É como se a gente fosse enviado para uma grande escola, né, passar alguma temporada lá, passa de classe em classe, aprende as matérias e retorna com o seu diploma. Então é isso que nós estamos fazendo. Então nós já tivemos passagens em outros mundos, na Atlântida, depois na Palestina, Idade Média, Renascença, toda essa época da história, a gente de alguma maneira, a nossa alma esteve presente neste mundo, ou encarnado ou não, ou em espírito, mas nós estávamos acompanhando toda a criação desse mundo. Nós não somos almas novas que viemos assim, né? Existem almas novas que estão chegando agora, mas não é o nosso caso, porque a gente já está descobrindo assuntos bem profundos e não é característica de almas novas buscar esses ensinamentos. Nós estamos muito mais próximos do final da nossa jornada do que do início. Então, louve a Deus e agradeça por isso. Então, cada dia que passa, reconheça e diga: obrigado, Senhor, porque eu estou me aproximando da tua casa, da casa do nosso Pai. Então, a gente está aqui hoje para o resgate definitivo daquelas coisinhas que aí ficaram pendentes, né? A gente está na chamada transição planetária, está resgatando tudo que precisa para a gente se depurar e nos aproximar da ascensão. Então, muitos karmas dessa vida, eles só podem ser resgatados na era de Aquário, agora que a gente está entrando, né? Está com um pezinho na era de Peixe e um de Aquário. E esse karma ele tem que ser consumido, resgatado aqui. Por isso que a gente está com tantos desafios fortíssimos, a gente não entende às vezes e pensa, passando desafios fortes na minha vida, será que Deus me abandonou? Não, porque a gente precisa resgatar isso para a gente atingir a nossa purificação, nossa limpeza e o retorno a Deus. Então é um momento mais brilhante, mais bonito, mais glorioso da nossa vida, é o hoje, né? É o momento atual, para que a gente possa atingir a nossa missão divina, nosso plano divino. Então vamos orar pela nossa vida, vamos orar, ser grato a Deus pela vida, e vamos orar também por todos que nós prejudicamos, perdoando a tudo e a todos. Nós não podemos temer nada, porque Deus em nossa vitória está certa, e a espiritualidade nos conduz àquilo que é melhor para nós. Então, Atlântida, Lemúria e antigas civilizações, tudo foi trazido à tona por Helena Blavatsky, da Teosofia. Então preste atenção, porque cada detalhe disso é importante. Então a Helena Blavatsky falou que nós temos 7 raças raízes, não tem nada a ver com branco, amarelo, são grupos de almas que vieram aqui na Terra de tempos em tempos para buscar a sua ascensão. Então a primeira raça foi a raça polar, que nós não temos nenhum vestígio, não temos conhecimento, não temos nada, não existe nenhum, porque eles eram fluídicos, né? Os corpos deles eram fluídicos. Então nós não temos absolutamente nada da raça polar, mas ela existiu, né, nos locais onde eram hoje os polos, que eram quentes. Depois a raça polar, ela veio, em pouco tempo ela ascensionou, que esse era o objetivo das raças, né? Vir, ter uma vida, 2 ou 3, no máximo 4, e
pimba, ascensionaram a Deus. Até que a Bíblia fala que os antigos tinham 900 anos, 800 anos, Noé teve 500 anos, 300, enfim, era assim. Depois foi cortado por causa da queda do planeta. Tá, vamos voltando. Primeira raça foi polar, a segunda foi a raça hiperbórea. Aí a gente já começa a ter alguns vestígios, né? Hiperbórea também foi uma raça que habitou a parte norte dos polos e tal, e no sul também, chamada de Tule também, ou Tuliana. Também a gente não tem muitas coisas, mas vamos passar para essa. Vamos para a terceira, que é a que é mais importante no momento, a Lemúria. Aí essa raça hiperbórea, ela veio, cumpriu seu papel, ascensionou e foi embora. Eram corpos fluídicos também, não eram corpos densos como os nossos. A raça Lemur, no início, aí eles ascensionaram, foram embora, veio a raça lemuriana. Cada intervalo desses são milhares de anos, tá? Eu estou passando assim por cima. Lemur, então, no começo eles eram também mais fluídicos, mais espiritualizados, depois eles foram se condensando. Nesse momento da raça Lemur, que vieram os anjos caídos, porque no sistema, ao redor da Terra, existiram expurgos de outros planetas, como Capela, Orion, Sirius A, Sirius B, não sei. Vários planetas tiveram a sua seleção final e tiveram que imigrar para mundos ainda primitivos, não tão primitivos. Nós tínhamos o planeta Maldek aqui no nosso sistema, que explodiu também, e a misericórdia divina trouxe todos esses seres aqui para o nosso planeta. Então eles vieram com a raça Lemur e vieram aqui e se instalaram. E o mundo espiritual achava que eles iam se contagiar com a bondade dos primeiros lemurianos, que eram filhos de Deus, né? E os lemurianos eram todos muito elevados, e aconteceu bem o contrário. Os filhos de Deus caíram por influência dos anjos caídos que vieram aqui, já diz o nome, caídos, né? Aí a raça Lemúria também teve uma série de coisas, aí afundou, depois aí afundou a Lemúria, veio a Atlântida, que é o assunto de hoje, né? Aconteceu, aprontou, fez um monte de coisa, também afundou, e aí depois veio a raça Ariana, que é essa nossa raça atual, que estamos agora, e estamos recebendo a sexta raça raiz agora, talvez nas próximas crianças que virão, né, com DNA já melhorado, e por último a sétima e última raça raiz, e conclui-se esse ciclo planetário do planeta Terra. Aí não sei o que acontece, o planeta Terra vira algo grandioso, etérico, celeste, não sei. Mas enfim, nós estamos agora da quinta para a sexta, então agora vamos lá. É importante a gente prestar atenção, senão a gente acaba não entendendo muito. Aqui está um gráfico também das primeiras raças, elas eram fluídicas, foram se densificando, até chegamos na quinta raça ariana hoje, atual, e vamos para a sexta e para a sétima, que é das crianças sem karma que ainda não vieram porque não tem condições, enquanto tiver essas brigas aí. Então aqui está uma foto da região hiperbórea, onde eram as primeiras civilizações, que eram nos polos, né? A Terra tinha uma inversão de polos, onde era Equador não era Equador, os polos eram virados, era uma confusão só. Então o hiperbórea era uma raça quente, uma civilização extremamente avançada, evoluída, que nós não temos registro. Isso aí são imagens assim supostas. Então, civilização hiperbórea, terminou com ela, começou a Lemur. Aí a Lemur também tem vários registros da Lemúria, aí já começa a ter registro da Lemúria. Esse templo na Malásia, né, no Camboja, é um templo que foi criado também com um sistema, uma tecnologia que não desconhecida até hoje, né? Aqui tem uma raça talvez dos antigos hiperbóreos, enfim. Mas tem algumas imagens assim, mais de fantasia, né? Que eles também utilizavam tecnologias e coisas que nós não temos. Mas para a gente entender um pouco melhor, os lemúrios eram muito grandes também. Eles eram grandes, eles tinham um tamanho enorme, podiam ter até 10 metros, inclusive Adão, fala que Adão era muito grande, Adão tinha 10 metros ou coisa parecida. Então nós depois fomos densificando, então houve muitas mudanças, uma coisa é certa, nós não sabemos nada, se essa pseudociência fala, 90% do que a pseudociência fala é mentira, é uma armação do sistema para a gente ficar enganado. Vamos lá para a Lemúria agora, para entender que a Lemúria é a base da Atlântida, tá? Mas enfim, a Índia recebeu os antigos lemurianos. Então por isso que a Índia recebeu a música indiana, a música da cítara, os instrumentos indianos, o Bhagavad Gita, os instrumentos, a música, os mantras, todos eles vieram da Lemúria. Então quando a Lemúria afundou, né, depois nós vamos falar por que ela afundou. O pessoal se refugiou na Índia, na China e no Japão. E nos países ali do Oriente. Por isso que o pessoal dos orientais hoje, eles são remanescentes mais da Lemúria, né? Eles têm muitas características do povo da Lemúria. Mas a Lemúria propriamente dita mesmo, ou Mu,
ela se compunha de uma ilha muito grande que ia até da Ilha da Páscoa, até o Havaí e até as Ilhas Fiji, ou até ali perto da Nova Zelândia, por aí. Isso aí era o continente da Lemúria. Esse continente era também muito avançado, muito evoluído, e ele afundou em várias cismas, né? Um primeiro afundamento numa época, depois em outra, depois até que desapareceu totalmente, sobrou só o Havaí, a Ilha da Páscoa e as ilhas da Oceania, ali, né? Aquelas ilhas bonitas que tem, hoje fazem parte da Lemúria. E os moais da Ilha da Páscoa, eles são remanescentes da Lemúria. Os lemúrios eram muito grandes também, eles tinham também 10, 12 metros. Então aqui está uma foto da Lemúria, aqui à direita, pega da Austrália até o Chile, mais ou menos. E a Atlântida, ela no lado de cá, mas primeiro só tinha a Lemúria, né? Aí a Lemúria, chegou um momento que existia a Lemúria e a Atlântida juntas, elas coexistiram. Mas para mais fácil compreensão, a gente fala assim, a Lemúria desapareceu e ascendeu a Atlântida. Aí a Atlântida depois afundou e formou o mapa atual dos nossos continentes hoje. Então aqui tem uma outra foto da Lemúria, esse continente que via aqui pegava aqui a América Central, Califórnia, Havaí e até lá a Austrália, Indonésia, era muito grande. E aqui vocês veem que o Oceano Amazônico, o Mar Amazônico, aqui onde é hoje o estado do Amazonas, era um mar ali, né? Era um mar. E aqui estava a ilha de Atlântida, aqui, mais ou menos da Europa, lá, acima do Portugal, até a América Central e até mais ou menos aqui a ilha de Fernando de Noronha, por aqui. Aqui tem uma imagem que é do pessoal emigrava de barcos, migravam lá da Europa, da Atlântida, passavam pelo Oceano Amazônico, pelo Rio Amazonas, que era um oceano. Olha o Oceano Amazônico, como é que era. E o pessoal saía no Oceano Pacífico, né? Então havia essa comunicação, por isso que os cientistas nunca descobriram como é que existe o ameríndio, né? O ameríndio que existe na América, existe lá em outros povos, coisas tão distantes, porque eles circulavam aqui como se houvesse um canal mesmo na floresta amazônica aqui, né? Havia um canal que saía da Atlântida, da África, passava por todo o Brasil e tinha um vão na Cordilheira dos Andes, eles passavam até a Lemúria. Então a Atlântida e a Lemúria se comunicavam aqui pelo Rio Amazonas, né? Pelo Oceano Amazônico, né? E depois disso esse oceano foi se transformando hoje na terra seca, e as civilizações de ouro que existiam ali na Amazônia ainda estão ali. Depois eu vou falar sobre isso aí. Agora vamos ver onde tudo começou a confusão. Começou com essa cena aí, tá? Arcanjo Miguel expulsou os seres caídos, os anjos caídos do paraíso, porque eles não queriam se render a Deus. Deus disse assim, vocês têm que dobrar o seu joelho perante Deus, perante Jesus, perante a luz, e eles acharam que, Lúcifer, né? Queriam ser maiores do que o próprio Deus. E Arcanjo Miguel então pegou por ordem de Deus e expulsou um terço, note bem, um terço dos anjos do céu, a terça parte. E essa terça parte foi exilada para a terra e talvez para outros mundos. Aqui começou a confusão. E esse número, um terço, é muito significativo, porque hoje também essa proporção ela se mantém. A gente acredita que um terço da humanidade não vai sobreviver, não vai migrar para a nova terra, não vai ser escolhido, e 2/3 vai ser escolhido. Isso aí é uma proporção bíblica. É possível, é um número assim aleatório, mas é baseado em Apocalipse, que fala que 1/3 foi exilado, e hoje a gente tem então que 2/3, por isso que existe o 666, né? Se 1/3 não despertar, tudo bem. Tudo bem, aquele 1/3 já é caído mesmo. E a boa notícia é que nós estamos próximos de ter 2/3 das pessoas em vias de despertar. Então aqui os anjos caídos foram expulsados e eles vieram então para onde? Para onde? Aqui, minha gente, vieram todo mundo para cá. Eles eram seres muito poderosos, muito elevados, eles usavam naves. Aqui tem umas naves que foram desenhadas lá na Suméria. E um dos primeiros locais que eles chegaram foram na Suméria, onde hoje é o Iraque e Irã. E ali vocês vêem um helicóptero, um avião e um submarino, né? Isso há 400 mil anos atrás, né? Então nem o cientista vai conseguir explicar isso aí. Então eles vieram como os deuses astronautas. Eram os deuses astronautas? Então olha essa foto aqui da esquerda ali. Me diz o que é isso aí. Isso aí não é um astronauta, né? Como é que os sumérios esculpiram isso na rocha?
né? Um astronauta com um capacete, com caninho, com tudo, com bota, exatamente, né? Aqui do lado com um elmo, tudo, né? Então, gente, não tem dúvida, né? Então eles vieram como seres, né, de outros locais para vir aqui. Aqui estão os Moais da Ilha da Páscoa, da Lemúria, e eles fizeram, aí que está a confusão, eles vieram aqui e deixaram toda a humanidade cair, né? Então aqui também tem uma nave espacial que os Anunnakis estão voando num disco voador, e o pessoal aqui embaixo. Então tem vários relatos aqui, ó. Os Anunnakis revelados nas tabuletas de Enki. Tem um livro também que fala muito sobre isso, vários livros, né? Então aqui está um reptiliano aqui na esquerda, né? E do lado de lá um ser alado. Então eles vinham com várias formas, eles tinham formas muito diferentes daquilo que o pessoal daqui. E o pessoal que estava aqui, que eram os chamados seres do bem, filhos de Deus, foram se associando a eles aos poucos, foram se gostando da vinda dos Anunnakis, foram aceitando e foram se misturando com eles. Os Anunnakis também começaram a se interagir com... O assunto do Anunnaki é uma live inteira, eu estou passando por cima, não é bem assim, a história é um pouco diferente, mas só para a gente ter uma ideia, né? E eles precisavam de gente para trabalhar. Dentro da sua grande tecnologia, eles conseguiram manipular alguns seres que aqui estavam para que eles fossem trabalhadores para os Anunnakis, para explorar ouro nas minas, que eles precisavam muito de ouro, minérios e coisas que eles precisavam. Então eles fizeram as tal das mudanças genéticas. Então essa foto aqui, dessa mão, assim, é muito interessante, né? Um astronauta criando o ser humano. Então o ser humano, agora eu vou passar uma informação bem forte, nós temos um pouco de DNA reptiliano. Inclusive os cientistas estudam, nós temos o cérebro reptiliano e o cérebro normal. Então a gente tem quase 2 cérebros, né? O cérebro reptiliano e o cérebro que a gente conhece. Então nós temos uma influência genética muito grande, porque os Anunnakis vieram e fizeram modificações genéticas nos seres para se tornarem ao benefício que eles queriam, né? Para serem mais dóceis, para trabalhar para eles, sei lá o que, né? E aí a humanidade então chegou nessa forma física que nós temos hoje, que é o homem de Neandertal, que foi um homem manipulado pelos Anunnaki, pelos seres caídos. Então são extraterrestres malévolos que controlaram o planeta desde aquela época até hoje. E aqui tem uma foto de um laptop de 400 e poucos mil anos atrás, inclusive com as portas USB ali. Então, olha só, gente, o que é isso? Quem é que me explica uma coisa dessa, né? Um laptop, um notebook lá dos Sumérios com USB há 400 mil anos atrás. Conta outra, né? Então aqui tá a foto de uma nave, também espécie do Challenger, essa de baixo aqui, né? Aqui tem outra nave também, que é uma espécie de uma cápsula voadora. Então eles vieram como os deuses astronautas e foram adorados como os deuses do Velho Testamento. Aí Moisés fala assim nos 10 mandamentos: não terás outro Deus senão o Deus de Israel. Por quê? As pessoas estavam adorando os astronautas, os deuses, os reptilianos e os Anunnakis, que mais ou menos, o reptiliano é, digamos, uma subdivisão dos Anunnaki, né? Eles de alguma maneira são a mesma coisa, né? Os Anunnaki são os líderes maiores, os cabeças, né? O reptiliano é o peão. As pessoas do Antigo Testamento, naquela época que Moisés veio, eles estavam adorando, fazendo culto ao deus Marduk, Baal e outros deuses do Antigo Testamento. E aí Moisés chegou e disse: não terás outros deuses senão o Deus de Israel. Mas não tinha nada a ver com a história de que hoje os protestantes falam que Nossa Senhora, que é a imagem de Nossa Senhora ou de algum Buda ou coisa parecida. Eles condenam tudo, botam tudo no mesmo saco. Então é errado, é um equívoco de interpretação. Esses deuses que Moisés falava, não terás outros deuses, seriam os deuses Anunnakis, que eles eram malignos, eles eram anjos caídos, que tinham uma grande inteligência, mas vieram aqui como exploradores do nosso planeta amado que é a Terra. E até hoje eles estão no domínio, eles não saíram ainda. Os Anunnaki saíram, mas os reptilianos ficaram aqui. Então hoje quem comanda no mundo são os reptilianos. Eles estão em todos os sistemas, estão em todas as organizações bancárias, de lideranças, políticas, países e até mesmo na cúpula do Vaticano. São todos reptilianos ou draconianos, ou arcondes, que é pior ainda. Existe a hierarquia, né? Reptiliano é o peão, draconiano é o chefe, arcondes é o supra-sumo do chefe, e aí por diante, né? E tem os greys também, mas aí já são mais peões ainda. E aqui tá. Então os Anunnakis também se misturaram aos povos da Terra, e a Bíblia fala, né, que os Anunnakis, que eram esses seres, eles acharam as filhas de Deus muito bonitas, muito atraentes. Eles se misturaram, acasalaram com elas. E
o resultado desse acasalamento foram os gigantes. Então a Bíblia está cheia de gigantes. No Gênesis falam muito dos gigantes. Os Néfilins foram os seres que deram cruzamento entre os Anunnaki, os anjos caídos, os superiores, com as filhas dos filhos de Deus. Grandes, muito poderosos, eles chegavam a ter até 11, 12 metros. Né? Aqui está a figura de um homem, aqui embaixo, mais ou menos. Né? Na parte esquerda tem um ser humano atual. E o Néfilin, ele tinha de 9 a 11, até 15 metros de altura. E eles tinham muita força, eles podiam carregar pedras e tal. Só que os Néfilins, eles também tinham uma fome muito grande. Eles começaram a comer até os seres humanos depois, né? Então a Bíblia está cheia disso aí. Aqui está um esqueleto também de um Néfilin ou de um gigante muito grande, né? A Bíblia fala também da luta que houve em Davi e Golias. Aqui tem outro rosto, tem vários aí, tem várias. Então os gigantes eram seres gigantescos mesmo, demoníacos, porque eles eram criações híbridas entre anjos caídos e seres humanos. Então, enfim, a Terra, nesse momento, a Terra estava tão caída, estava tão para baixo, estava tão mergulhada nas trevas, com essa mistura de filhos de Deus e seres caídos. O mundo espiritual disse assim: a Terra é um planeta que não deu certo. Vamos destruir a Terra, vamos eliminar a Terra, vamos mandar um grande dilúvio, vamos fazer alguma coisa. Aí levantou-se o nosso primeiro avatar, o nosso grande amado especial Sanat Kumara. Ele foi diante do conselho kármico e disse assim: não, naquela época não existia nenhum ser de luz na Terra, todos eram caídos, né? Caído assim a ponto assim mais baixo da Terra. Sanat Kumara foi diante do conselho kármico e disse assim: eu vim aqui para salvar a Terra, eu vim aqui para botar a minha luz, ancorar a luz na Terra, enquanto não houver uma alma de luz necessária, que precisava ao menos uma alma de luz para não ser destruído um planeta. Uma, não tinha nenhuma. Aí Sanat Kumara veio, ele saiu da sua região celeste e trouxe os 144 mil sacerdotes que vieram dos seus mundos para auxiliar a Terra. Então presta atenção, esse 144 é muito importante, porque isso aí vai explicar muita coisa que vocês não entenderam até hoje. Então Sanat Kumara está descrito no livro de Daniel como o ancião de dias. Então está na Bíblia também. Então Sanat Kumara veio, né, como a única alma de luz da Terra e se instalou em Shambhala, aqui, né, que é hoje atual o deserto da Mongólia, Shambhala. E lá então em Shambhala ele construiu a cidade de Shambhala no plano físico, e lá começou a ancorar a luz na Terra. Os sacerdotes estão ali em volta dele, milhares de anos ali, né? Foi uma confusão só. Até que a Terra começou a receber, então ancorar um pouquinho de luz, receber as primeiras almas de luz. E muitas das pessoas, desses 144 mil sacerdotes que vieram, também se deixaram influenciar pelo mal, preste atenção, e caíram. Então por isso que Deus deu aquela parábola da ovelhinha, né? Que ele tinha 100 ovelhas, ele largou as 99 para buscar aquela ovelhinha fugitiva, que somos muitas vezes nós, que somos filhos de Deus amados, que nos perdemos. A gente veio como missionários aqui na Terra para ancorar a luz, para ajudar um planeta que estava em grande problema. A gente largou nossos planos celestiais lá e entrou numa fria aqui, né? Entrou numa fria, porque a gente não conseguiu fazer nada e a gente se perdeu, se caiu no mal. Então essas almas que Deus quer chamar. Então Deus chama cada um de nós para que a gente resgate. Então possivelmente nós estivéssemos nesse grupo dos 144 mil, ou seus aliados, né? Que não é só 144, existe também aqueles que se aliaram a eles depois, né? E nós, por algum motivo ou outro, a gente patinou, a gente ficou aqui, a gente tropeçou, a gente não evoluiu, né? A gente cresceu muito pouco, ou até caiu. Então Deus agora está fazendo assim: venha, chegou o teu momento de tu voltar, a tua missão foi cumprida, conseguimos salvar o planeta, não foi fácil, mas conseguimos, né? A Terra hoje já está com 2/3 já. Tá, então por isso, quanto mais a gente divulgar isso, melhor. Então Sanat Kumara, nosso grande amigo que trouxe a manutenção da nossa vida, então nós devemos a ele o nosso louvor e nossa dedicação. Na verdade, isso que eu fiz é uma compilação, né? Não tem assim, a pessoa vai ler o livro, vai ganhar tudo pronto. Eu estou dando para vocês assim estudos de anos e anos e anos em uma hora. Então, a maioria de nós somos da quarta raça raiz, né? Que estamos aqui já em vias de ascensionar, em vias de cumprir nosso plano. Então, as pessoas que estão buscando ensinamentos mais profundos, assim, normalmente são pessoas que já têm um passado, um histórico muito positivo, uma bagagem. Não tem como cientistas negarem, não tem, isso aí já é conversa mole, tá? Inclusive aqui está no Google Maps, aqui tem essa foto aqui do Google.
saiu numa revista, que eles localizaram pelas fotos do Google, né, que tem imagens assim aéreas, né, filmaram o mar ali próximo ali do Triângulo das Bermudas, ali encontraram umas cidades grandes ali, com tudo, com pirâmides, com tudo que imaginava ali, foi fotografado, foi filmado, foi submarino para lá, então não tem como negar, sabe? É uma coisa assim, absurdo o cientista dizer, é lenda. Existem 2.500 livros sobre Atlântida. Isso quando eu pesquisei, até eu acho que até tem mais agora. 2.500 títulos de livros que falam sobre Atlântida. Olha só, então tem muito conteúdo, né? Mas o principal deles é Timeu e Critias, ou Atlântida, que é o livro de Platão. Então Platão descreveu minuciosamente a Atlântida. Por que o sistema negou a Atlântida? O sistema que eu falo, igreja, ciência e política, é tudo sistema. O sistema que são dos reptilianos, né, minha gente? Aí volta aquela história. Os reptilianos vão dar tempo. Então eles são donos do sistema. Eles são donos dos currículos, são donos dos livros do ensino da ONU, de tudo que passa, todo ensinamento, tudo vem dos caídos, dos anjos caídos. Eles dominam 100% de todas as lideranças da Terra. E entre elas, a história. Então a história ela é totalmente confusa e criada para ser uma história fantasiosa, uma história ridícula, para as pessoas acreditar que a Atlântida foi lenda, que o mundo começou com o dilúvio de Noé, que a partir de o pré-diluviano nunca existiu, que é lenda, né? Então, por quê? Porque se eles aceitarem que a Atlântida existiu, eles vão ter que reconhecer também que, como não existia Jesus naquela época, né? Então cai por terra o cristianismo. Aí, porque a segunda igreja católica, o Jesus, ele sempre existiu desde a época lá de Noé, ele sempre foi o rei e tal, nunca existiu ninguém que não seja Jesus. Então, no momento que aceitar a Atlântida como verdadeira, tu põe por terra todo o Vaticano, todo o cristianismo, todos os dogmas religiosos, tudo. Então, eles não querem, eles querem manter as pessoas escravas, né, nesse sistema que escraviza, que aprisiona, contando um monte de mentiras que não tem nada a ver, até que chegar o momento que alguém abre a boca. No caso, eu estou fazendo isso hoje, né? Porque a gente pesquisou muito, a teosofia já trouxe todo esse ensinamento, só que ele está muito oculto ainda, muito reservado para as pessoas iniciadas que estão dentro desses estudos profundos. E eu estou trazendo, muitas pessoas estão trazendo, né? A internet está cheia, revelando abertamente esse conteúdo. Então a gente passa por 3 fases, pela negação, pelo ridículo, as pessoas dizem, é ridículo, depois negam e depois chega o momento que todo mundo aceita. Então a gente está na fase ainda do negação, né? E a próxima fase vai ser a aceitação geral, vai todo mundo acreditar que existiu e é pronto. Existiram 3 grandes afundamentos da Atlântida. Um primeiro foi há 700 mil anos, né? O outro foi há 200 mil anos, que foi a segunda grande catástrofe. E a terceira foi o que sobreviveu depois, foi de 72 mil anos antes de Cristo até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, que aí é o dilúvio de Noé. E a última ilha que sobrou foi a ilha chamada de Poseidones, ou Poseidon, que era o que a gente fala atualmente que é Atlântida, que vem ali do Triângulo das Bermudas até lá. Os sacerdotes, os especiais, sabiam que ia afundar, então eles pegaram barcos e foram para onde? Pegaram barquinhos, a Atlântida vai afundar, vamos pegar nós com os livros aqui, com as coisas importantes, e vamos para lá. Então uma parte foi para o Egito, e lá afundou a civilização egípcia, outra parte foi lá para a Grécia, outra parte foi para a Fenícia, ali do Oriente Médio, e a outra parte veio para o lado de cá, que é, no caso, Brasil, América Central, os Incas, Maias, Aztecas, Toltecas, toda essa turma aí, e também para a América do Norte, que aí formaram os peles vermelhas lá, né? Quem ficou lá, então, perdeu sua vida. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui está uma Atlântida também filmada, fotografada pelo Google. Aqui tem umas pirâmides também que estão próximos ali da América Central, Estados Unidos ali, ó, Triângulo das Bermudas. Os registros acásticos contam que a Atlântida, ela teve... As pessoas não sabiam que iam morrer mesmo, então foi um momento assim de grande comoção. A Atlântida tinha 65 milhões de habitantes. E numa noite muito escura e muito tenebrosa, esse continente todo afundou. E as pessoas, então, para não ter um choque muito grande na sua alma, aqueles que sabiam, né? Aqui tem uma imagem também da Atlântida sob o oceano. Eles cantaram essa canção aqui que eu vou cantar para vocês agora. E todos em coro cantaram essa canção para enfrentar a morte, sabiam que o mar ia vir. Mais perto quero estar,
meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me leva a ti, com Deus vou me elevar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. A inspiração divina é tão boa que o autor do filme Titanic colocou essa música quando o navio estava afundando, sem saber, né? Ou sabendo, né? A Igreja Católica toda é muito santa, mas também existe a influência dos seres negativos em todos os segmentos do planeta, nas escolas, nos currículos escolares, na política, nas indústrias farmacêuticas, né, que já descobriram curas para várias doenças e não querem revelar para não perder dinheiro. É uma teia em que todos estão envolvidos numa mesma conversa, né, para que todos contar a mesma história para enganando o povo. Então eles colocam entre 10 coisas, 9 coisas boas, positivas e uma que é uma semente do maligno que vai destruir as outras. Então, infelizmente o Papa é uma pessoa talvez de boa vontade, talvez de bem intencionado, mas ele é comandado por arcontes, que são acima dos draconianos, são um povo assim extremamente inteligente que se infiltraram em todos os setores da vida, entre eles o Vaticano e também nas igrejas evangélicas e também nas igrejas orientais e em todos os lugares. Tu me pergunta assim, me diz um setor que não esteja influenciado pelos reptilianos. Eu vou dizer para ti assim, ó, eu não conheço. Se existe, eu não conheço. Então, não é a igreja católica, é tudo, é a igreja protestante, é as igrejas orientais, é dentro do espiritismo, é dentro das testemunhas de Jeová, é dentro dos adventistas, né? Todos eles têm plantado sementes do mal ali. Existia a pirâmide de chama violeta na Atlântida, em que as pessoas estavam doentes, elas iam dentro dessa pirâmide com fogo violeta, com a chama violeta, é ali que começou a chama violeta. Aí a chama violeta fazia a transmutação das energias deletéricas das pessoas e elas saíam boas desse. Aí depois foi feito um mau uso da chama violeta, por isso que Saint Germain então retirou da Atlântida essa chama violeta. Aí a Atlântida, no momento que ela estava afundando, não tinha mais isso, né? E hoje a gente está recebendo de novo o ensinamento da chama violeta, que é uma das coisas que existiu na Atlântida. Eu vou mostrar algumas cidades da Atlântida aqui. Existiam cidades muito belas, com muito ouro, né, com pirâmides, com naves, naves aéreas que eram fantásticas, existia muita beleza. Então, o Partenon é uma réplica de um templo que existia na Atlântida. Os atlantes fugiram para a Grécia e lá construíram esse templo que hoje é o Partenon. Então, essas fotos aí são reais. E também, a partir do afundamento do dilúvio, começou a civilização egípcia. Que os egípcios não são recentes como a história conta. Os egípcios é outra história à parte que tem que fazer uma live só sobre o Egito aqui, né? A pirâmide de Quéops, ela é um local de captação de energia cósmica, né? E embaixo da pirâmide da Esfinge existe uma cidade ali, uma cidade que já foi descoberta, uma cidade mesmo, um local tão grande quanto uma cidade, com imensas bibliotecas, arquivos, registros. E os egípcios já descobriram, já visitaram isso aí, mas eles são proibidos de revelar. Porque se eles revelassem isso aí, o mundo todo caía por terra, porque o cristianismo ia abaixo, a ciência ia abaixo, ia tudo abaixo. Então tudo que foi queimado na biblioteca de Alexandria está embaixo da Esfinge do Egito. Mas é uma coisa assim que não pode ser revelado agora. Não sei se o próprio mundo espiritual não permite, porque quem manda ali são os caídos ainda, né? Os egípcios são todos os seres que então eles não permitem, porque é muito conhecimento, é muita tecnologia, é muita coisa que iria revolucionar o mundo para melhor. Tudo que a Atlântida tinha está embaixo da Esfinge, né? E então imagina se chegar ao domínio popular. Mas após a purificação, tudo isso vai vir para o nosso benefício, né? Esse mapa, como a Atlântida pegava aqui a civilização amazônica, né, os Estados Unidos, aqui até a Europa, era praticamente existia uma ponte entre a América do Sul e a Europa e a África ali, né? E aí então por isso que houve esse intercâmbio, por isso que, por exemplo, os incas fazem a mesma coisa que os egípcios, pirâmides, né? Mesmo processo, porque eles eram todos atlantes. Mas por que a Atlântida caiu? Por causa clonagens, eles eram extremamente bons nisso, clonagem, criação de seres híbridos,
E depois os caídos, sempre quem fez a confusão foram os caídos, tá? Os anjos caídos. O que eles acharam? Como eles eram muito inteligentes, eles sabiam que existia uma técnica para dominar e para destruir toda a população, de maneira que eles ficassem, né, anestesiados e hipnotizados com alguma coisa mágica, assim, que eles iriam cair todos. Então, que coisa era essa, né? Aí eles colocaram o rock. Por causa, o início do rock veio da Atlântida. Foi uma estratégia dos malignos para que toda a Atlântida caísse. Uma decadência geral das pessoas, aí começou a haver criminalidade, corrupção, é mais ou menos tudo que está acontecendo hoje. O rock é uma influência que veio exatamente do umbral inferior da Terra para cá. Mas o que eles tinham também de muito pesado era a engenharia genética. Então eles criaram seres novos que depois desapareceram. Um deles foi a criação deles foi o porco. O porco foi criado geneticamente na Atlântida. Então o porco é uma mistura de ser humano com algum outro bicho qualquer. Então aqui tem pessoas que ainda hoje nascem com essa genética meia Atlântida, meia híbrida. E essas pessoas eram escravos, né? Foram caindo, foram se modificando. Eles foram aproveitando essa genética para decadência. Olha que nível chegou os magos negros da Atlântida, né? Até que eles chegaram no porco atual. Então o porco atual é uma hibridização do ser humano com genes de outras misturas e tal. Então Capricórnio foi um ser híbrido fabricado na Atlântida, tinha essa feição mesmo de uma cabra, e esses bichos aí eram muito comuns na época. Depois eles acabaram desaparecendo. Quando houve afundamento da Atlântida, esses híbridos morreram todos. Esse é o Centauro, que era uma mistura de ser humano com cavalo. Eu tenho o Sagitário também. O Sagitário ou o Centauro, eu não sei qual é a diferença, mas são praticamente fusão entre um animal, um bípede, um cavalo, um equino, alguma coisa assim, com um ser humano, né? As sereias também existiram, foram híbridos fabricados na Atlântida, e as sereias ainda existem em algum local, foram encontradas algumas sereias aí. O Minotauro também é um ser lendário da Grécia Antiga, que ele existiu, era uma mistura de touro com um ser humano. Vocês podem achar, eu estou viajando aqui. Mas é isso, por isso que a Atlântida afundou, entenderam? Tô pensando, por que ela afundou? Porque os geneticistas lá foram tão caídos e utilizaram tanto a energia da magia negra e da chama violeta para o mal e para a coisa que acabou gerando nessas distorções, e Deus não tinha como acabar um continente desse tirando um aqui e um ali, tinha que fazer uma limpeza. Então mandou o dilúvio para acabar com todos esses aí, né? Ponto polêmico que eu quero falar: não foi Deus que criou o dilúvio, mas Satanás e seus anjos caídos, que se arrependeu de terem feito esses homens, esses super-humanos, né? E até mesmo os gigantes, que eles se rebelaram contra os próprios criadores. Então eles queriam tomar o poder para si. Então, para os caídos só restava uma alternativa, que era destruir tudo e começar tudo de novo. Então Satanás decide pôr fim a seus reinos utópicos, que era essa criação da Atlântida, que causaram a ruína e não queriam deixar nenhum vestígio sobre as futuras civilizações. Por isso que eles escondem tanto esses vestígios, porque é tipo uma ação fracassada de Satanás, que o próprio Satanás teve que destruir com autorização de Deus Pai, sempre, né? Que é o que controla tudo, mas quem fez a própria destruição foram os próprios homens. Então existem relatos do dilúvio na China, Babilônia, dos Aztecas, dos Incas. Existem mais de 2.000 relatos sobre o dilúvio universal de Noé, que está na Bíblia. Então Satanás mudou de tática. Agora ele vem com uma tática de se impor de uma forma mais eficiente, né? Então essa forma de domínio está sendo implantada até hoje. É um modo mais eficiente de manter controle sobre o mundo, que é isso que nós temos hoje, né? Esse domínio pela ideologia, pela lavagem cerebral, que as pessoas passem a trabalhar para as trevas sem saber, né? Mas isso é um outro assunto de outra live. Mas hoje nós estamos sobre essa influência negativa, em que os malignos se influenciam através da ideologia, das mentiras, das falsidades. Hoje a população está dominada pelo gramscismo, de Gramsci, que é uma das faces de Satanás. E ele usa também outros meios, mas esse é o meio principal dele, o mais forte e o mais eficiente, o gramscismo. Aí então, como eu falei, esses barcos foram para o norte, para o sul, entre eles foram para a Grécia, lá fundaram a civilização da Grécia. Os atlantes se refugiaram nos povos pré-colombianos aqui, entre eles. Então, os incas, aztecas e os maias, inicialmente eram povos elevados, eram povos de luz.
Mas como todos os caídos tinham morrido no dilúvio, na grande universal, eles morreram em corpo físico, é que é importante a gente saber. Mas as almas deles depois começaram a reencarnar novamente nos locais onde havia ainda seres para recebê-los. Então esses povos pré-colombianos, que inicialmente eram da luz, começaram a cair. Inclusive fala que os maias, eles eram povos muito elevados no início da civilização. E eles ascensionaram todos de uma só vez. Quem ficou ali foram os caídos. Aí que vieram os maias negativos, os caídos, se infiltraram e começaram a fazer sacrifícios humanos de todas as ordens ali. Então o Satanás voltou a ter domínio sobre os povos pré-colombianos, inicialmente não, né? Então deu a eles conhecimento aos homens em troca de obediência e sacrifícios. E a gente vê hoje isso nas políticas, nas ideologias, nas mentes das pessoas, né? E aqui eu quis falar também que havia uma pirâmide de cristal, e existe ainda essa pirâmide do Triângulo das Bermudas. É uma pirâmide que emite raios muito poderosos, né? E ela ainda está em atuação ali. Por isso que alguns barcos e objetos chegam ali na Triângulo das Bermudas, eles perdem o rumo, a bússola fica louca. Então isso é porque ali existe uma pirâmide de cristal ainda emitindo luz e emitindo algum tipo de energia que bagunça com os relógios das pessoas e dos aviões. Por isso que os aviões se perdem às vezes, por causa dessas pirâmides de cristal. Então pirâmide, depois eu vou falar sobre o que é a pirâmide. Então aqui voltando ao período pré-colombiano, Machu Picchu, uma civilização que foi a Atlântida, que se refugiou ali, então trouxe conhecimentos da Atlântida para Machu Picchu, para toda essa civilização ali, né? E aí houveram muitas guerras entre os pré-colombianos, enfim, a história é muito comprida. E vamos agora passar à parte que eu quero me dedicar um pouquinho mais hoje, que é o Egito. Se você gostou, então agradeço a presença. E se você gostou, compartilhe com mais pessoas aí. Temos muita coisa boa para você. Só aqui na TV Cidade você tem o melhor do Despertar da Consciência. Aguardo vocês. Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau!